O sentimento de culpa surge quando alguém se arrepende por alguma atitude que tomou, ou quando não aceita seus defeitos, erros, fraquezas e até mesmo a sua insignificância na condição de ser humano. Este sentimento atinge com mais força as pessoas que possuem uma espécie de delírio de grandeza e querem ser perfeitas. Afinal, elas se pressionarão mais e terão dificuldades em admitir os seus erros. Todos sentimos as dificuldades que esse ano propôs para a gente. E convenhamos, não foram poucas. Em meio a uma pandemia mundial, fica difícil para qualquer um manter o foco em suas metas e realizar até mesmo as tarefas que já estávamos acostumados no dia a dia, como, por exemplo, continuar os estudos, manter a produtividade no emprego, fazer exercícios regularmente, entre muitas outras tarefas. Quando você sente as consequências de toda essa situação, pode acontecer do sentimento de culpa o dominar. Culpa por ter desempenhado abaixo do esperado. Culpa por não conseguir manter o seu emprego. Culpa por ter aumentado de peso ou até mesmo por não ter conseguido dar aquele primeiro passo que você tanto planejava em direção ao seu grande sonho. Ninguém gosta de lidar com a frustração e o sentimento de culpa. Porém, é muito importante saber encará-los como um incentivo, para que assim você afinal consiga encarar o círculo do seu comportamento de autossabotagem. Ou seja, para conseguir encontrar a força necessária para se libertar dessa prisão, você precisará entender que é merecedor de cada uma das suas vitórias, que tudo aquilo que você alcançou merecia ter chegado às suas mãos. A origem do sentimento de culpa. Muitos pesquisadores estudaram a forma como surge o sentimento de culpa em nós. Alguns seguem uma linha dinâmica, enquanto outros tendem a ser mais comportamentais. Independentemente da teoria, sabe-se que o desenvolvimento da culpa inicia-se na sua infância, a partir das relações que construímos ao longo do tempo com nossos pais, cuidadores, professores, amigos, entre outros. O conceito que temos do sentimento de culpa é formado no início do nosso período original. Desde sempre fomos ensinados de que devemos sentir vergonha e remorso por agir de forma considerada errada, por ir contra os princípios da empatia. Esse conceito não está errado, porém ele pode ter sido distorcido quando estávamos no nosso período original. O período original tem início desde o momento da nossa concepção, na fase ainda uterina, e ele se estende até os 7 anos de idade. Nesse período, você está sendo moldado como pessoa e está desenvolvendo sua noção de mundo. Por esse motivo, é uma fase muito suscetível à absorção das dores dos nossos pais e principalmente da mãe. Dessa forma, acabamos inconscientemente carregando para a vida inteira o sentimento de uma culpa que não é propriamente nossa, mas que aprendemos a senti-la como se realmente fosse. Cada uma dessas relações moldam a maneira como a criança vai aprender a interpretar cada ação que toma diante do mundo. Aqueles comportamentos que uma menina desenvolve e que não atendem às expectativas de um adulto, por exemplo, podem ser interpretados com repressões e caras feias. A forma como cada criança lida com a sensação de ansiedade diante de situações como essa faz com que a personalidade dela seja desenvolvida, assim como a culpa. Imagina uma situação em que um menino de 5 anos de idade derrama o leite no tapete da sala acidentalmente. Há 2 maneiras da mãe reagir. A primeira delas é olhar para o filho e, mesmo cansada ou chateada, a mãe diz: "Que coisa feia, mas não se preocupe, acontece. Vamos limpar juntos, mas da próxima vez tente ser mais cuidadoso." A segunda maneira, a mãe, com raiva e muito cansada, fala para a criança: "Como você é desastrado, toda vez é a mesma coisa e parece que você não presta atenção." Veja como no primeiro exemplo a mãe demonstra que a situação está errada, mas transmite uma certa segurança ao filho.
Com isso, o menino entendeu que tem mais chances de entender que cometeu um erro e refletirá para que nas próximas vezes seja um pouco mais cuidadoso com o leite. Já no segundo exemplo, a mãe está cansada e não consegue separar a raiva da situação. Se em vários momentos ela permanece com a mesma reação, há mais chances do filho entender que realmente é um desastrado. É claro que é apenas um exemplo que ilustra a maneira como a culpa se desenvolve em nós e na maneira como lidaremos com ela em diferentes situações no mundo. Lembre-se que diversos outros acontecimentos ao longo da nossa vida vão moldar a forma como enfrentamos e enxergamos as situações que nos afetam. Não há um único fato que resulte na forma como lidamos com a culpa, mas uma série de acontecimentos que, de uma forma complexa e interligada, formam a maneira de enfrentarmos e enxergarmos como somos hoje e como enfrentar as situações. Como lidar? Quando a culpa vier à tona, pare e observe. Como você reage a esse sentimento? Quais pensamentos vêm à sua mente? Quais situações despertam em seu sentimento de culpa? Se preferir, faça uma lista com 2 colunas. Na primeira, coloque os pensamentos e na segunda, os seus comportamentos e as suas reações. Antes de começar a pensar em alternativas, desenvolva a capacidade de absorver de forma atenta como esse sentimento desagradável aparece. Mesmo quando a culpa não aparecer, repare nos seus pensamentos diante de diferentes situações por 2 minutos durante o dia. Com o tempo, esse exercício vai te ajudar a conhecer e estudar os conflitos emocionais, ajudando a investigar o porquê de você se sentir dessa maneira. Dessa forma, toda essa culpa gera em você o sentimento de não merecimento e, de forma inocente, você acaba autossabotando tudo o que tenta realizar. Então você precisa buscar o autoconhecimento e o entendimento da sua história, para que você consiga enxergar a origem de todo esse sentimento de culpa que na verdade não é seu e assim possa finalmente se libertar.